Galerinha do sexto, tudo certinho? Professor Lucas Gonzaga veio dar aquela aulinha de geografia para vocês. Então, peguem o livrinho na página 81. E na página 81, pessoal, vai falar sobre o formato da Terra. E roda a vinheta. E aí, galerinha? Voltando então para a aula, o professor está aqui no cantinho, ó. Tchau, tchau, tchau. Voltando para a aulinha, então, a gente vai conversar hoje sobre o formato da Terra, certo? Sobre a forma da Terra, certo? Então, o formato da Terra ele vai ser muito importante, porque até hoje as pessoas discutem esse formato da Terra, se a Terra é plana, se a Terra realmente é um formato esférico perfeito, ou se ela está mais para um geóide. Só que a ciência vai falar algumas coisas e vai comprovar também algumas dessas formas. E por isso que é um assunto bem importante e a aula de hoje ser sobre esse assunto. Então a aula de hoje é só a página 81, tá? É uma aula bem interessante, com várias imagens e vídeo. Espero que vocês gostem e bora lá! Pessoal, para começar a aula, para começar esse formato da Terra, né? Durante muito tempo pensava-se que a Terra era uma esfera perfeita, uma bola, ou até a Terra era plana. Então aqui a gente tem uma imagem, olha só, da Terra plana, e aqui ao lado a gente vai ter a imagem da Terra como uma esfera, certo? Em formato de uma bola perfeita. Então, desde os antigos a gente já começou a estudar esse formato da Terra. E os primeiros registros que vão mostrar que a Terra é esférica vêm lá dos gregos. Então, desde a Grécia Antiga, a gente já vai começar a ver que realmente o formato da Terra é um formato mais esférico. Então, acredita-se que por volta do século 6 e 5 antes de Cristo, alguns matemáticos gregos já conseguiram comprovar que a Terra era esférica. Por cálculos matemáticos, eles conseguiram chegar nessa conclusão que a Terra realmente é esférica, como a gente vê aqui, ó, na imagem da esquerda. E aqui na imagem da direita, os gregos, certo, daquela época, mostrando a Terra esférica. Pessoal, e como que eles chegavam além das contas nessas conclusões? Por exemplo, os demais astros e a sombra da Terra. Então, por exemplo, a sombra da Terra na Lua foram algumas evidências que eles observavam e chegavam nessa conclusão e permitiam essa conclusão. Então, olhando para a Lua, eles conseguiam enxergar a sombra da Terra. Mas como assim, professor? A sombra da Terra? Pelos eclipses, pessoal. Então a gente vai ter o eclipse do Sol, certo? Que o Sol vai levar essa luminosidade para a Lua e vai tapar alguma área do mundo, certo? Então isso a gente vai chamar de eclipse solar, o eclipse do Sol, certo? Então aqui tem a imagem do eclipse solar, olha só, onde realmente a Lua vai tapar todos esses raios solares que vinham para a Terra. E a gente vai ter também o eclipse da Lua, certo? Onde vai ser projetada, por exemplo,
a sombra da Terra na Lua, certo? A luminosidade. Isso a gente vai chamar de eclipse da Lua. E o eclipse da Lua é assim, ó, certo? Onde a sombra da Terra vai tapar, por exemplo, toda a Lua. Então esse é o eclipse da Lua. Pessoal, então a gente consegue perceber por vários motivos que a superfície terrestre ela tem uma curvatura, que ela é esférica. E essa constatação se deu por causa da visibilidade de um navio, porque quanto mais ele se afastava, a gente via que uma parte do casco do navio não era visível. Então, por exemplo, com 10 quilômetros de distância da costa, a parte do casco do navio não era visível. Com 20 quilômetros, a gente só via os mastros dele, só alguma parte dele, olha só. E até que esse navio sumia. Então, por exemplo, se a Terra fosse plana, pessoal, a gente veria o navio só diminuindo. Mas não é isso que acontece, olha só. A gente tem, por exemplo, o navio vai sumir partes primeiro. Ele vai sumir o casco, depois vai só aparecer o mastro e depois vai desaparecer completamente por causa dessa curvatura da Terra. Então essa imagem aqui embaixo, olha só, ela vai ilustrar perfeitamente o que o professor falou. Aqui a gente tem uma imagem de como a Terra fosse plana, então o barco só vai diminuir, ó, certo? E aqui embaixo não. Vai mostrar, por exemplo, como o barco some quando a gente vê ele na praia ou em outro lugar por causa da curvatura da Terra. Ó. Ele vai sumindo. Sim, ele vai sumindo, mas ele não vai diminuindo. Ó. Claro que ele vai diminuindo também, porém algumas partes vão ficar visíveis também. Olha só. Tá, professor, mas eu não estou conseguindo ainda entender. Vamos lá, outra imagenzinha. Ó. Com a curvatura da Terra, pessoal, aquele textinho que o professor leu, ó. Então temos aqui a curvatura. Quanto mais o barco vai se afastando, ó, a gente deixa de ver o casco. Aqui a gente vê metade do casco. Aqui a gente não vê mais o casco do barco, a gente só vê as velas do barco, ó, certo? E isso aqui, pessoal, é o que a gente vê na Terra esférica, certo? Já na Terra plana, o que ia acontecer? O barco só iria diminuir. E não é isso que acontece, certo? O barco vai perdendo algumas partes por causa dessa curvatura, ó, da Terra que a gente está vendo. Tá, professor, mas eu não consegui visualizar isso ainda. Vamos lá, olha só. Vai ter um videozinho então que vai passar agora que vai mostrar, certo? Isso que o professor falou, que essas imagens falaram, certo? Que essas imagens mostraram. Vamos lá. Então olha só, o navio está se afastando, ó, meio-dia. Olha lá. Certo? E a gente vê que o navio não diminuiu. Certo? Ele foi sumindo algumas partes dele. Por quê? Por causa dessa circunferência, por causa dessa forma esférica que a Terra tem. Vamos lá ver de novo. Olha o navio se afastando, ó. Ó, vocês estão vendo que ele não está diminuindo, ele só está perdendo algumas partes. Ele está diminuindo também, mas ele está perdendo algumas partes. Entenderam, pessoal? Certo? Então aqui está uma comprovação que, por exemplo, a Terra ela vai ser esférica, certo? Em formato esférico e não formato plano. Então, mais provas que a Terra tem um formato esférico, pessoal, são as fotos. Olha só, então essa foto aqui é lá da NASA, da Estação Espacial, que a gente vai ter lá no espaço. E olha só, a gente vê a curvatura da Terra aqui, ó. Certo? Então essa foto lá do espaço a gente consegue ver esse formato esférico da Terra. Ou, por exemplo, essa foto lá da Lua, pessoal. Olha só, então uma imagem de uma sonda japonesa da Terra, certo? Então essa foto tirada lá na Lua vai mostrar o formato da Terra, esse formato esférico. Certo? E pessoal, durante o século 3 a.C., Erastótenes, que a gente já falou sobre ele na aula passada, ele vai calcular
essa circunferência da Terra e vai ver que a Terra tem, segundo os cálculos deles, segundo o cálculo dele, 39.700 quilômetros. Ele foi bem pertinho, certo? Ele conseguiu chegar bem próximo, por exemplo, à circunferência atual da Terra. Isso foi um feito muito grande para a época, certo? Porque simplesmente com a matemática ele vai conseguir chegar nesses cálculos, nessa circunferência do planeta Terra, tá? E também, pessoal, outro estudioso importante para astronomia, quando a gente conversa da Terra, a gente tem que falar do grego Ptolomeu, certo? Então, ele vai escrever uma obra bem completa sobre astronomia e geografia daquela época. Ele apresentou um sistema que a gente vai chamar de geocêntrico, pessoal. Então preste atenção na palavra geocêntrico. O que o geocentrismo vai falar? Ele vai falar que a Terra seria o centro do universo e outros corpos celestes, planetas e estrelas orbitariam ao seu redor. Então aqui a gente tem o Cláudio Ptolomeu e aqui ao lado o modelo geocêntrico, onde vai botar a Terra no meio. Então, por exemplo, o céu ele orbitaria em volta da Terra, não a Terra em volta do Sol. No modelo geocêntrico, a Terra é o centro do universo, certo? Então todos os planetas vão girar em torno da Terra, vão orbitar em torno da Terra, certo? Então aqui, ó, a gente consegue ver de novo uma foto de Cláudio Ptolomeu e aqui, por exemplo, a Terra sendo o centro do universo. Pessoal, o que vai acontecer? Aí vem Galileu Galilei, certo? Galileu Galilei ele vai ser perseguido na época, porque ele vai falar que a Terra não era o centro do universo e muito menos o centro do sistema solar, certo? O que vai acontecer? Ele, pessoal, ele vai ter que falar, ele vai ser condenado por isso e para escapar da morte, porque naquela época eles queimavam as pessoas, por exemplo, que contrariavam as ideias. Então naquela época a igreja era muito forte, então quem contrariasse as ideias da igreja era queimado, certo? Então Galileu foi condenado e para ele não ser queimado na época, pessoal, ele teve que falar que o conceito dele, que a ideia dele estava errada, que realmente a Terra era o centro do universo. Mas ele sabia, pessoal, que a Terra não era o centro do universo, que o modelo geocêntrico apresentado naquela época estava errado. E aí, pessoal, até o século XVI, quando Nicolau Copérnico vai provar que os planetas, incluindo a Terra, giram em torno do Sol. E esse modelo a gente vai chamar de heliocêntrico, certo? Hélio porque o Sol ele vai ser composto de uma matéria que vai ser chamada hélio, certo? A maioria dele. Então, por isso que a gente vai ter um modelo heliocêntrico, onde o Sol é o centro do sistema solar, certo? Então todos os planetas orbitam em torno do Sol. E esse é o modelo correto, certo? Então o geocêntrico está errado e o heliocêntrico está correto, certo? O heliocêntrico diz que os planetas do sistema solar giram, orbitam em torno do Sol, certo? Pessoal, esse vídeo aqui que o professor está passando para vocês é o primeiro. E agora, olhando aqui na tela, ó, a gente vai ter o vídeo do ABC da Astronomia, que é o segundo vídeo dessa aula, certo? Que ele vai falar, vai ilustrar também mais sobre o modelo heliocêntrico e geocêntrico, tá? Para vocês entenderem melhor esse modelo, tá bom? Mais alguma dúvida que vocês tiverem, pessoal, durante essa aula, ó, vão anotando, certo? Para a gente tirar na aula ao vivo, tá bom? Continuando então, pessoal,
E a gente vai comprovar também, a demonstrar também que a Terra tem um modelo esférico em 1521, com Fernão de Magalhães, que ele vai atravessar todo o Pacífico, certo? Ele vai fazer realmente uma volta ao mundo e vai conseguir contornar a Terra, certo? Então ele vai comprovar, pessoal, que a Terra é uma esfera, a Terra não é plana, certo? Pessoal, então a gente conversou, a gente já viu que realmente a Terra vai ter um formato esférico, a Terra não vai ser plana, certo? E a ciência, tudo que a gente conversou vai ser embasado na ciência, certo? Então, a fonte é a ciência, certo? Então, hoje em dia, nossa vida, o notebook, tudo vem a partir da tecnologia e da ciência. E, pessoal, e cada vez mais com tecnologia, com recursos tecnológicos, com a ciência, a gente chega no modelo exato da Terra. Por exemplo, a gente consegue saber o diâmetro da Terra, quanto tem de tamanho a Terra. Então, as dimensões da Terra, quais são? A gente vai ver que ela é o terceiro planeta do Sistema Solar, certo? Utilizando o modelo heliocêntrico, que vai ter o Sol no meio, em seguida os planetas, então ela vai ser o terceiro planeta do Sistema Solar. Ela vai ter 510 milhões de quilômetros quadrados, certo? A forma mais precisa dela é em formato de geoide. Tá, professor, mas o que é um geoide? A gente já vai ver, tá? O diâmetro da Terra, então, de leste, olha só, de leste a oeste, que vai ter qual linha aqui bem importante? Linha do Equador, isso, certo? Então, de leste a oeste, a parte mais longa vai ter 12.756 quilômetros, e de norte a sul, que qual vai ser o principal meridiano aqui? Meridiano de Greenwich, certo? Vai ser um pouquinho menor, vai ter 12.712 quilômetros, certo? Então, norte, sul, leste, oeste, vai ter uma diferença de 42 quilômetros. Pessoal, então, esse aqui é o formato que a ciência vai chegar da Terra, um formato de geoide. Olha só, pessoal. Então a gente vai ver, a ciência vai conseguir chegar nesse formato aqui da Terra, um formato de geoide. Lembra, ela não vai ser uma esfera perfeitinha, ó. Ela vai ser, por exemplo, na linha do Equador, ó, ela vai ser um pouquinho maior. E as medidas a gente conseguiu ver ali. Então, olha só as medidas. Aqui tem as medidas, ó, da linha do Equador tem 40 quilômetros a mais do que, por exemplo, dos polos, no meridiano de Greenwich, certo? Então, pessoal, a Terra ela vai ser achatada nos polos, ela vai ser menor nos polos e vai ser maior no Equador, ou a gente pode chamar também de abaulada no Equador, certo? Ela vai ser um pouquinho mais larga no Equador do que nos polos, e a gente viu que essa diferença é de 42 quilômetros. Então essa aqui, pessoal, ó, é a principal forma da Terra que a ciência vai falar, em forma de geoide, certo? E aqui a gente vai ter as referências, como por exemplo o diâmetro dos polos, que a gente já viu, de 12.713 quilômetros, do Equador, de 12.756 quilômetros, e as circunferências da Terra, certo? Uma volta completa aqui no Equador dá quanto? Dá 40.076 quilômetros, se eu quiser dar uma volta completa na linha do Equador. Se eu quiser dar uma volta completa, por exemplo, nos polos, no meridiano de Greenwich, vai ser um pouquinho menor, olha só. Vai ser de
1.009 quilômetros, certo? Pessoal, então essa foi a aulinha de hoje, certo? Anotem as dúvidas, todas as dúvidas para a gente tirar na aula ao vivo. Assistam outro vídeo que o professor botou, certo? Porque ele também faz parte dessa aula. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.